Boa tarde a todos, Eu vim trazer aqui o trabalho apresentado em vídeo e responderei as 5 questões ao quais o mapa nos exige, E a primeira pergunta, qual é? Como surgiu a psicologia? A psicologia, na Idade Média, ela era apenas um ramo, um braço, uma espécie de complemento tanto da teologia quanto da filosofia. Em 1879 surgiu o primeiro laboratório de psicologia, Não vou saber pronunciar direito o nome do, do responsável pelo primeiro laboratório, William Vandit, alguma coisa assim, que é considerado o pai da psicologia moderna. E aí então a psicologia ela passa a ser uma ciência em si mesma, assim como todas as outras ciências. Ali ela já começa a ser reconhecida como uma ciência em si. E aí vamos para pergunta 2. Quais são as principais abordagens psicológicas? Nós temos o behaviorismo, a psicanálise, a gestalt, a teoria das representações sociais e a teoria das identidades sociais. São essas as 5 ao qual nós estudamos e aprendemos nessa matéria. Na questão 3, aqui está escrito: compartilhe sua compreensão sobre um dos conceitos da unidade 3 que considere mais interessante. Eu vejo que a percepção, pois nós percebemos de uma maneira muito rápida, A percepção ela vem como algo parecido com a velocidade da luz, tanto aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, aos nossos sentidos. E aí então eu considero importante, interessante, pois quando eu fui dar uma revisada na matéria, eu vi que ali eles citaram alguns ditados, como por exemplo, pior é o cego, como é que é? Pior cego é aquele que não quer enxergar, ou pior surdo é aquele que não quer ouvir. E aí então, esse é um ditado muito comum, usual, e de fato ele faz todo sentido. Pois quando nós percebemos algo que nós não vemos, quando nós ouvimos algo que nós não queremos, simplesmente nós ignoramos, e com uma facilidade tremenda. Não basta nem com que expressemos alguma reação, mas dentro de nós já conseguimos desencadear essa repreensão, esse repúdio àquilo que nós não gostamos, àquilo que nós não queremos. E aí então, por completo, nós deixamos de lado. Na pergunta 4, qual foi a sua compreensão sobre a abordagem sistêmica? Eu achei uma abordagem um pouco profunda, um pouco não, muito mais do que pouco. Uma boa abordagem, com uma profundidade ao qual eu não consegui ver em outra abordagem, a não ser na psicanálise, pois a psicanálise ela procura estudar o inconsciente, aquilo que dificilmente é lembrado, que é diferente do consciente, que é diferente do subconsciente, aliás. Temos o consciente, o inconsciente e o subconsciente. A psicanálise ela estuda o subconsciente, aquilo que está... Enfim, aí temos uma profundidade na psicanálise e também na abordagem sistêmica. Nós vemos que ela não funciona como a psicanálise, ela tem uma semelhança, um parelho, mas ela não funciona igual, porque a psicanálise ela estuda aquilo que está escondido. Já a abordagem sistêmica, ela já procura, em meio às relações da família, aos laços familiares, aos problemas que as pessoas têm ali, destrinchar e trazer um pouco do problema que muitas vezes se instala num todo. Às vezes um rapaz, um jovem, ele tem problema com drogas, pois ele anda com pessoas estranhas, pessoas totalmente sem valores morais e éticos. E aí então, ele envolvido com esse tipo de pessoa, em ambientes que promovem esse tipo de comportamento, ele acaba trazendo isso para dentro do lar, para dentro de casa, e a sua família acaba sendo afetada por isso. Os seus pais, as suas irmãs, enfim. E aí esse problema que é singular, ele acaba se desencadeando em um problema plural. Ele é trago somente de uma pessoa para todas as outras pessoas da família. E aí outros problemas vão surgindo. Às vezes o pai não consegue suportar esse tipo de situação e ele acaba por entrar no mundo do álcool. A mãe, desesperada, não sabe o que fazer, muitas vezes recorre a uma clínica e aí tenta internar o filho, talvez não consiga, passe por depressão. Esse é apenas algum exemplo que nós podemos encaixar numa abordagem sistêmica.
E aí nós vamos entendendo um pouco mais sobre isso, quando, se de fato um dia precisarmos usar a abordagem sistêmica no aconselhamento pastoral, ou seja, em qualquer outro tipo de aconselhamento que não seja voltado ao contexto da igreja, nós poderemos talvez identificar um problema pelo fato de que apenas uma pessoa da família ela tenha passado por uma dificuldade e tenha trazido isso à realidade de todos que ali fazem parte da casa. Então eu achei uma abordagem profunda, uma abordagem ao qual eu nunca tinha visto e que é interessante, né? Agora vamos para a pergunta 5. Onde a psicologia e a teologia se encontram? No cuidado do outro. Nós sabemos que a psicologia ela estuda a mente humana, ela estuda a alma humana, no caso. E aí então, por meios naturais, né, nós podemos tentar compreender a dificuldade, a dor do outro e aplicarmos os conceitos, abordarmos as situações com tudo aquilo que nós aprendemos e procurar resolver, solucionar a dificuldade que muitos passam. A teologia, ela já vem com um lado espiritual e aí acaba por tentar resolver os problemas mais profundos, ou o problema mais profundo de todos, né, que no caso é o pecado, que nós conhecemos tanto pela teologia sistemática, quanto pela palavra de Deus, quando nós nos aprofundamos nos estudos, que o maior problema que o ser humano enfrenta, o maior sofrimento que ele enfrenta é a luta contra o seu próprio coração e contra o pecado que já está nele. Então, a psicologia vindo por meios naturais e a teologia vindo por meios espirituais, elas acabam se unindo, pois procuram, em meio ao aconselhamento, buscar a ajuda, o auxílio na dor do próximo, e da maneira que nós consigamos interpretar a situação, perceber, né, seja lá qual for a identificação do problema, nós podemos aplicar tanto os conceitos espirituais quanto os naturais para assim tentar resolver e desmistificar qualquer situação ao qual seja uma pessoa, uma família, um grupo esteja passando. E assim a psicologia ela acaba se casando com a teologia, procurando sempre o cuidado, o auxílio do próximo. Aqui fica a minha apresentação. Peço desculpa a qualquer erro linguístico, erro de português. Peço desculpa a qualquer colocação que fiz de errado. Agradeço a oportunidade e até a próxima.